E aí, Marcelo Rocha Designer aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um problema que muitas pessoas têm, que é o seguinte: elas acham que não são criativas o suficiente para conseguir fazer e vender sites. E por isso acham que esse não é o ramo delas, tá? Mas eu vou te mostrar nesse vídeo que se você tem esse pensamento, você pode ficar tranquilo, porque você não é um caso sem solução, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Marcelo Rocha Designer. Caso você ainda não me conheça, aqui está o meu Instagram. Convido você a me seguir para acompanhar também conteúdos que eu compartilho por lá, que te ajudarão não apenas a criar sites, mas criar e vender o seu trabalho para faturar mais de 10 mil reais todos os meses, tá certo? E por falar em faturar mais de 10 mil reais todos os meses, esse vídeo que nós vamos assistir agora, ou melhor, que você vai assistir agora, faz parte de uma série de aquecimento para o meu workshop, que é o Jornada 10K com Sites, onde eu vou te ensinar, através de 3 aulas, o caminho que você deve seguir para você chegar no faturamento de mais de 10 mil reais por mês com criação de sites, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Esse workshop vai acontecer nos próximos dias 3, 5 e 7 de julho, agora de 2023, e para você assistir eles, é muito simples, basta você clicar no link na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro gratuitamente, tá bom? Então vamos lá para a tela do meu computador, porque o conteúdo que eu vou te mostrar aqui com certeza vai ser útil para você, e você vai perceber que mesmo se você não seja um Pablo Picasso, você vai conseguir faturar alto com criação de sites. Olha lá, eu preparei aqui esse seguinte mapa mental, primeiro sobre o seguinte tema, né? Como nós estamos falando aqui, não sou criativo o suficiente. Será que criar sites é para mim mesmo? Antes de mais nada, você precisa entender o que significa a palavra criatividade, tá? Eu pesquisei aqui no dicionário e o dicionário me deu essa definição simples, direta e objetiva. É a capacidade de inventar algo novo. Então, alguém criativo é alguém que, como o próprio nome diz, cria algo novo, tá? Mas o ponto é, será que para você conseguir fazer sites e até ganhar dinheiro com criação de sites alto, será que você precisa realmente criar algo novo? Será que você precisa realmente inventar alguma coisa? Olha só, a resposta simples e direta é que não. Você não precisa criar coisas novas, mirabolantes. E eu vou te dizer o porquê. Vou te dar pelo menos 4 razões, quatro porquês do que você não precisa realmente de fato ser uma pessoa super criativa, tá? A primeira delas é o seguinte, que design, ele é importante, tá? Então você precisa ser, claro, fazer um bom design. Quanto mais você fizer, melhor. Porém, peraí que desconfigurou um mapinha aqui. Aí foi. Porém, mais importante do que design é a funcionalidade do site, tá certo? Então, você criar algo bonito, algo visualmente atraente, legal, legal, bacana. Só que mais importante do que isso é que você entenda o que a gente chama de estrutura de conversão, tá? O que é uma estrutura de conversão? Bom, quando você vai criar um site, por exemplo, uma página de vendas, você precisa ter ali na primeira seção o quê? Uma promessa clara e objetiva, que ataca as dores da pessoa, ou as dores ou os sonhos da pessoa que estiver visitando o site, tá? Não adianta você colocar uma estrutura errada e o design tá lindo. Não vai funcionar, tá? O design, ele potencializa os resultados de uma boa estrutura de conversão. Então, quando a gente fala de criação de sites, a primeira coisa, a essencial é que você saiba fazer o site numa estrutura em que dê resultados para o seu cliente, tá? E aí, claro, depois que você sabe montar essa estrutura, você fazer um design bonito vai aumentar, vai potencializar os resultados de uma boa estrutura. Mas você saber uma boa estrutura, onde colocar os elementos, quais são as funcionalidades, a usabilidade do site, isso é ainda mais importante do que um site bonito. Então, você tendo isso em mente, você já pensa que você não precisa ser tão criativo assim. Você só precisa saber a estrutura correta para você colocar as coisas. E aí a sua criatividade com relação ao layout, ao visual, vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Não se preocupe quanto a isso, tá? O que o cliente quer, ele é resultados. Ele não vai querer uma coisa linda, maravilhosa, um site de quebrar o queixo de tão bonito, se aquilo dali não traz resultados para ele, não vai adiantar nada. Então você precisa entender essa estrutura, tá certo? Como eu disse aqui, isso vai apenas impulsionar os resultados, mas o mais importante, o coração da coisa, é a estrutura do site. Se você souber fazer uma estrutura boa, uma estrutura que traga conversão, é muito mais valioso do que um design lindo, maravilhoso, que não serve para nada, tá? Por isso que você precisa pensar, antes de mais nada, na funcionalidade e na boa experiência de quem estiver visitando o site, tá? Então esse é o primeiro ponto pelo qual você não precisa realmente ser muito criativo para você conseguir vender o seu trabalho de criação de sites. O segundo ponto é o seguinte, note só, você também pode buscar inspiração. Então, tudo, até como diz o ditado, né? Nada se cria, tudo se copia. Então você não precisa inventar conceitos novos. Meu Deus do céu, vou precisar inventar um tipo de botão novo que eu nunca vi em um site para me fazer o site bonito. Não.
Ó, você aprende algumas técnicas específicas com o passar do tempo e com a sua experiência, que você vai replicando elas em algumas determinadas situações que você lembra. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é um botãozinho do estilo russo, que quando eu passo o mouse em cima, ele passa um brilho assim. Então eu precisei fazer isso aqui, buscar inspiração para criar, entre aspas, esse botão uma única vez. E aí depois que eu criei uma única vez esse botão, todas as vezes que eu estou fazendo um site, eu preciso de um botão, eu tenho que pensar em alguns tipos de botão, esse é um dos que me vem à cabeça. E aí de repente eu lembro também talvez de um outro botão redondinho, em algumas situações um botão quadrado, mas o que acontece? Eu não criei esses botões, eu pesquisei eles, eu busquei inspiração, eu vi em algumas situações eles sendo usados, e aí quando eu vou fazer meus projetos, eu tenho isso como referência e eu vou aplicando. Claro que aí eu adapto a fonte do botão, eu adapto as cores que eu estou utilizando no botão e assim por diante, tá? Você pode e deve se basear em conceitos já existentes, tá? Como eu disse, nada se cria, tudo se copia. Então, a partir do momento que você aprende essas pequenas técnicas, você pode e deve utilizá-las em vários dos seus projetos, tá? Cada uma com uma situação diferente. E outra coisa também que é importante, que antes de você começar qualquer tipo de projeto, você pode, e você na realidade pode e deve, pesquisar sites já existentes. Eu sempre faço isso quando eu vou criar um site, quando eu estou criando principalmente o layout do site ali, a parte visual, é aquilo que eu chamo de brainstorm, ou como se fosse um guia de referências mesmo. Então eu tiro print, antes de começar o projeto, eu navego ali em alguns sites, pesquiso em alguns sites específicos que eu vou te dizer já já, e eu faço um print de algumas coisas que eu gosto e que eu quero aplicar para aquele novo projeto que eu estou fazendo, tá? Quais são alguns desses sites que você pode utilizar para buscar inspiração? Aqui estão algumas dicas, né? Behance, Dribbble, Pinterest, Google e assim por diante. Existem N sites de inspiração, tá? Você pode buscar qualquer coisa. Por exemplo, você está fazendo um site para veterinários, você digita lá no Google site para veterinários inspiração, ou em inglês, né? Sei lá como é que eu vou falar em inglês. Pet Website Inspiration. Então você vai ter várias inspirações, assim como também nesses outros sites aqui que eu te passei, tá certo? E quando você vê essas inspirações, você já passa a aflorar sua mente você começa a imaginar, tá? Então você faz um desenho mental de como que você quer que seja algumas coisas no site. Por exemplo, a paleta de cores você já pode pegar através da inspiração e assim por diante. Então você não está perdido, mesmo que você não tenha toda a criatividade, como eu falei, você não precisa criar, você precisa se inspirar antes de mais nada, tá legal? Uma outra coisa, você também tem que focar no processo de melhoria contínua. Entenda que se você está começando agora, é óbvio que você, assim, dificilmente, algumas pessoas nascem com um lado mais artístico, aflorado, vamos dizer assim. Porém, se você não tem esse processo artístico, se você não tem o olho de design, isso é uma coisa que você consegue melhorar. Melhorar a partir do quê? A partir do momento que você desenvolve essas habilidades com o passar do tempo, tá? Dentro de design, existe uma coisa que a gente chama de princípios de design, tá? E esses princípios de design é como se fossem, entre aspas, pequenas regrinhas que toda vez que você aplica elas, dá certo. Como, por exemplo, você deixar o texto alinhado à esquerda. É uma boa prática, é um bom princípio de design. Uma outra coisa também é o respiro. Então, quando você faz as coisas com um espaçamento um pouco maior, é um outro princípio de design. E aí, quando você aplica todas essas pequenas técnicas com o passar do tempo, você vai melhorando o seu processo criativo. Isso é algo normal. Ele é mais ou menos como andar de bicicleta, né? Você precisa praticar. Se você não pratica, você não vai conseguir, tá? Então, não tem jeito. Você vai precisar começar e aí praticando. E justamente por isso, até que eu incentivo todos os meus alunos a começarem fazendo alguns sites de estudo. Quando você consegue fazer sites de estudo, inclusive mandar na nossa comunidade lá para a gente analisar, para os outros alunos fazer um feedback do que estão achando, isso é muito legal, porque primeiro você não tem a pressão do cliente real, você pode fazer ali de uma forma totalmente descontraída, vamos dizer assim. E além disso, você também treina suas habilidades de design. A minha recomendação como tutor é que você faça pelo menos 6 sites de estudo e um site de portfólio antes de começar a atender clientes reais. Claro que se aparecer um cliente real antes disso, excelente, maravilha. Mas esses 6 sites de estudo já vão te dar uma boa ideia, já vão te dar uma vivência do processo de criação de sites, principalmente quando a gente fala de você começar com algo, entre aspas, criativo, tá bom? Então, pode ter certeza que isso aqui é uma coisa natural. Inclusive, esse processo de melhoria contínua, alguns até falam que é um conceito de evolução em espiral, né? Então, você começa, é como se fosse um furacão. Então, imagina um furacão, ele começa devagarzinho e à medida que ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte. Então, você começa aqui com as habilidades pequenas, mas a cada ciclo, essas habilidades vão aumentando, ficando mais fortes, mais fortes, mais fortes. Mas, não tem jeito, você precisa começar a girar para que elas comecem a crescer. Então, primeiro você começa e depois você melhora. Guarde essa frase, primeiro você começa, depois você melhora, tá bom?
Não adianta querer melhorar, começar com 100% de habilidade, porque isso aí não acontece em nenhum ramo, tá? Isso aí é uma crença limitante, tá legal? Uma outra coisa que também que é importante que você saiba é que as ferramentas de criação de sites hoje em dia, elas oferecem muitos recursos que vão te ajudar. Como, por exemplo, elas te dão modelos pré-prontos, então você pode pegar um template, entre aspas, e se basear naquele. Claro, eu não sou muito fã de você trabalhar com templates, mas numa pior das hipóteses, você tem aquilo ali à disposição. Além disso, você também pode pegar alguns elementos específicos de design, tá? Hoje em dia, quando a gente fala do construtor de sites, especialmente do Elementor, que é o que nós usamos para criar as nossas páginas profissionais, você tem aquilo que nós chamamos de widgets, elementos prontos. Por exemplo, você precisa criar uma lista de ícones, então você simplesmente arrasta o widget de lista. Você não precisa pensar em como que vai ser essa lista, não. Você arrasta ali e configura do jeito que você quiser. É algo pronto, tá? É simples, é receita de bolo, não tem o que inventar, tá legal? E esses modelos eles já foram projetados para ser personalizados de acordo com o seu projeto, tá bom? E isso vai permitir com que, na realidade, qualquer pessoa, acredite, vai por mim, qualquer pessoa realmente consegue criar sites bonitos, sites funcionais, tendo ou não tendo uma habilidade criativa, tá? E como eu falei, a funcionalidade é muito mais importante do que o design, tá? O design, ele é 10%, a funcionalidade é 90%, se eu tivesse que dar uma proporção, tá bom? A partir do momento que você entende ali a estrutura funcional da coisa, o design ele vai ser só a cereja do bolo, a pitadinha final que vai fazer com que os resultados ainda mais aumentem, tá? Mas não é a coisa mais importante, tá certo? Então, essas razões mostram para você porque você realmente não precisa ser criativo, não precisa ser um Pablo Picasso para você conseguir criar sites, tá? A verdade é que quem começa, ou melhor, só não começa quem não quer. Se você realmente quer viver desse site, você tem que começar e aí depois, com o passar do tempo, à medida que você vai ganhando experiência, aí sim você vai melhorando, tá? Você precisa você não precisa ser um Pablo Picasso nem para começar a criar sites e muito menos para conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu vejo assim, ao mesmo tempo que é desanimador, ou melhor, ao mesmo tempo que é animador, é lamentável o que eu vou te dizer agora. Eu vejo muita gente ganhando dinheiro com cada site, pessoal, que olha, vou falar para vocês, eu não sei como é que a pessoa consegue vender um site desse por valores altos, tá? E mesmo assim acontece. Então, por um lado, isso é lamentável, porque você mostra que o mercado ele tem uma deficiência com relação à qualidade dos profissionais, porém, por outro lado, é animador. Se tem profissional ruim, então a gente que quer trabalhar certo, que quer se esforçar, que quer realmente fazer a coisa acontecer, ó, tem um espaço de crescimento enorme, tá? E você realmente consegue começar mesmo que você não seja, como eu disse aqui, um Pablo Picasso, tá? E mesmo assim, só buscando as inspirações, que é aquilo que eu ensinei aqui já é meio caminho andado, tá certo? Beleza? Você precisa realmente saber, você precisa realmente querer e saber buscar inspirações e trazer a solução para o seu cliente. Ó, note isso aqui, ó, trazer a solução para o seu cliente. O que ele quer é uma solução. O cliente, quando ele contrata um site, presta atenção, o cliente, quando ele contrata um site, ele não está querendo um site, ele está querendo automatizar um processo, ele está querendo mais conversões para o lançamento dele, ele está querendo mais clientes para o negócio dele, ele está querendo economizar o tempo dele de ficar respondendo o cliente no WhatsApp, porque ele já deixa as informações no site. Então o cliente quer uma solução. Você tem que estar sempre focado na cabeça do cliente. Você tem que pegar os óculos do cliente e tentar enxergar o mundo como ele. O que é que eu vou fazer no site que vai facilitar, que vai melhorar a vida do meu cliente, que vai deixar o negócio dele mais confortável e talvez até mais rentável para ele. É isso que ele quer. Ele não quer um site bonito, ele só quer o resultado para o problema dele. E se você conseguir entregar o resultado para o problema dele, meu amigo, é isso que você vai conseguir fazer para você vender sites, tá legal? Então pensa sempre com essa visão porque você vai para frente. Se você ficar deixando as coisas sempre para depois, se você ficar sempre buscando o mundo perfeito para você começar a viver sites, buscando ser um ultra expert artista, você nunca vai começar. Então você começa e depois você vai melhorando, tá legal? E mais uma vez, não se esqueça para não pecar por falta de falar. No meu workshop Jornada Destaca com Sites, eu vou te falar quais são as ferramentas que você precisa aprender para você conseguir não apenas criar, mas criar e vender sites. E também vou te falar sobre técnicas para conseguir clientes que pagam bem pelo seu trabalho. Se você ainda não está inscrito no meu workshop, primeiro link na descrição do vídeo, nos dias 3, 5 e 7 de julho, você pode assistir essas aulas gratuitamente. É só você fazer o seu cadastro no primeiro link da descrição do vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais na sua jornada e com certeza vai ser um excelente passo que você vai tomar rumo aos 10k com sites, ou seja, para se tornar um web designer 10ks, um web designer que ganha 10k com sites, tá bom?
Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos, continua me acompanhando aqui, porque eu te ajudo não apenas a criar, mas a criar e vender sites, afinal de contas é isso que vai trazer dinheiro de verdade para o teu bolso, assim como tem trazido dinheiro, não apenas para quem já é meu aluno na minha comunidade fechada, como também para todos os que estão aqui dentro do meu canal, me acompanhando e colocando em prática aquilo que eu ensino, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Deixe para mim aqui embaixo nos comentários, me dê sugestões de novos conteúdos. E é isso aí, tamo junto. A gente se vê no workshop do Jornada da SK com Sites nos dias 3, 5 e 7 de julho. É nóis!